Lembrei de coisas muito bonitas também. Também porque o padre está ao lado de pessoas muito bonitas. Gente, essa época aí marcou, hein? Ó, coração do padre. Muitos amigos, muitas circunstâncias boas, não é? É isso aí, Billy Idol. Os anos 90, finalzinho de 80, 90, foi muito sucesso. Muito bem, minha gente, olha só. Mais um programa começando, sexta-feira. Chegou a sexta-feira e chegou mais uma vez o programa Bendita Hora. E o padre quer começar assim, ó, junto com você. Vem junto com o padre Marcos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Santo Espírito, e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso, assim seja. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Muito bem, minha gente. Padre Marcos, feliz da vida. Vamos apresentar essa mesa aqui, maravilhosa, hein? Começar pro meu lado esquerdo, tá? Direito seu aí. Jornalista boa que eu conheço são poucas. E ela está entre elas, essas poucas jornalistas de primeira qualidade. Jornalista, repórter da Rede Vida de Televisão, não tem para ninguém, Andressa Oliveira. Tudo bem, padre? Você é sempre muito querida. É um prazer estar aqui. Lindinha do padre. Bonita, hein, os olhos. Ô mineiro, mostra os olhos, né, pro povo ver direitinho. Abre o olho, florzinha. Olha aí, tá vendo? Isso aqui é olho bonito, esse zoinho tem por aí não, isso é olho bonito. Muito bem, pela primeira vez aqui no programa, comigo pelo menos, né? Ele é empresário do Instituto de Gestão de Excelência Operacional em Cobrança. Meu querido Rodrigo Mandalite, é isso? É isso. Grande empresário. Muito obrigado pela sua... Deus abençoe, seja bem-vindo, viu? É uma honra muito grande para mim. Legal, para nós é uma alegria também, Rodrigo. Obrigado. Meu lado direito, o seu esquerdo, psicólogas de mão cheia, como o pessoal fala, né? Agora até adotaram ela na Marinha, acharam que ela era militar. Porque ela faz grandes trabalhos maravilhosos. Grande psicóloga, nossa querida Soraya Lopes. Sorainha, seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada, padre. Você é muito querida. Senhor, muito obrigada pelo convite mais uma vez. É sempre um prazer estar aqui. Você é muito bem-vinda. Grande Sorainha, psicóloga, hein? Ele, especialista em empreendedorismo e venda. Meu querido, pela primeira vez aqui comigo também no meu programa, Eric Bocardi. Eric, seja bem-vindo, querido. Muito prazer, eu agradeço a oportunidade, que bom conhecer vocês. Maravilha, seja bem-vindo. Gente, vamos a um pensamento, eu quero ouvir um pouquinho a opinião de vocês também, na medida do possível. Olha aqui, ó. Nunca, olha a palavra, nunca troque o que você mais quer na vida pelo que você mais quer no momento, pois os momentos passam e a vida continua. E aí, gente, há momentos que também são importantes a gente, de repente, passar por eles, curti-lo, e de repente é um momento inesquecível. Fica para todo sempre. Mas eu quero só que vocês falem um pouquinho desse pensamento aí. Fica à vontade. O que vocês acham? Vocês têm coragem de trocar o que você acha que é mais importante na vida para você do que por alguns momentos? Eu acho que essa reflexão, ela traz muito, digamos que, momentos de prazeres momentâneos, né? Então, quando eu quero algo momentaneamente,
isso não se consideriza ao longo do tempo. Então, observando essa frase, aparentemente, ela mostra que o que a gente quer na vida, né, o que a gente mais quer na vida, normalmente a gente vai construir com longo tempo e não de imediato. Então, às vezes, nós trocamos algumas coisas pela procrastinação de momento ou pelo prazer momentâneo e não fazemos aquilo que a gente quer fazer para ao longo da vida colher, né? Então, é mais ou menos, digamos que em outras palavras, tem uma frase muito bacana que diz que a criança faz aquilo que ela gosta, o adulto faz aquilo que ele tem que fazer. Então, é parecido mais ou menos com essa reflexão. Legal, entendi. Boa reflexão também. Vocês também pensam assim como o Érico? O Érico jogou aí uma pitada legal. Claro, Sorainha, fica à vontade. Eu acho que os momentos que a gente vive na vida, ao longo da nossa vida, em determinadas situações, somam para que nós tenhamos história. E só tem somam, porque são momentos que podem ser inesquecíveis, momentos marcantes, que naquele exato momento fez sentido. Então eles vêm somando e nessa somatória eles formam a nossa história. Então isso eu acho muito importante. Não acho efêmero. Eu acho que isso vem fazendo com que nós escrevamos o nosso livro da vida. Muito bem, eu quero já pegar. Eu só acho o seguinte, muitas vezes aquilo que pode ser muito importante para mim, pode ser que depois, por um momento, eu descubro que aquilo não era tão importante para mim. Que na vida, até pegando um pouco do que o Érico falou, a gente às vezes acaba tendo um amadurecimento ou alguns encontros que prevalece uma mudança na nossa vida. Eu falo, puxa vida, eu achava que aquilo era uma das coisas mais importantes para a minha vida e não é. E foi por um momento que eu cresci, às vezes, naquilo lá. Só quero empurrar aqui, ó. Assim, padre, quando você tem um coração para o bem, quando você faz o bem, não importa o momento que você está. O que importa é o legado que você vai deixar. E você fazendo bem, você servindo, você contribuindo com a sociedade, o momento é presente, o momento é futuro. Como nós conversávamos antes, né? Nós viemos aqui sem nada e vamos embora sem nada. No meio do caminho, muitas pessoas procuram a confusão, a briga, fazer o mal para as pessoas. Eu procuro fazer o bem, procuro ser correto, tenho 3 filhos, né? Então a gente precisa deixar um legado e mostrar para eles o que é certo na vida. Então o momento, para mim, ele é importante, mas quando você faz o bem, pouco importa. Entendi. Essa é Muito bem. Essa é a minha ideia. Também pensa assim, Andressinha? Ou parecido com o que foi colocado aqui? Isso a gente pensa mais, por exemplo, o que é uma coisa de momento? Sei lá, hoje você está vivendo esse momento. Só que o que você mais quer na vida? Você tem que alinhar os seus, a sua ética. Isso. Se aquilo não infringe a ética, não sei. É bem complexo, né? Porque às vezes o momento é o que tá vivendo agora, que a gente está vivendo agora. A palavra diz, né? Mas Viva o hoje. Isso. Hoje. Mas assim, por exemplo, vamos dar um exemplo banal. Tem uma festa que eu quero muito ir e no mesmo dia é aniversário da minha mãe. Pra onde você vai? Então, quando a gente é jovem, a gente provavelmente escolhe a festa, né? Porque a gente não tem o peso desse momento que vai passar, que não volta mais. Então eu acho que é bem mais isso, né? Fala, poxa, de repente isso aqui pode ser meu último aniversário junto com a minha mãe. Exatamente isso. Mas eu acho que isso vai muito do nosso amadurecimento, né? E da nossa ética também, né? Há momentos que às vezes aquilo que para você poderia ser uma convicção, ela pode ter uma mudança, dependendo de como que você está vivendo. Porque essa frase, o que você mais quer na vida? Muita gente não sabe o que é da vida. Ainda. Nós estamos a caminho, né? E as nossas conquistas, elas mudam com o tempo, né?
Eu acho que Mas elas acabam fazendo o livro da nossa vida, né? Com boas e más escolhas. Nós temos boas e más escolhas e não podemos descartar. E o melhor que nós podemos... É claro que isso não é uma receita de bolo, né? Mas imagine, muita gente, como você falou, não sabe muito o que quer da vida, né? De fato. E... quando a gente sabe o que quer da vida, quando a gente sabe um objetivo que a gente quer caminhar, eu acredito que os nossos momentos têm que ser em prol do objetivo que a gente quer atingir. Então, às vezes, nós temos momentos desconectos com aquilo que a gente quer buscar lá na frente. Verdade. Tá vendo, gente, que gostoso? Bate-papo legal, só de entrada, hein? Pequenas e médias empresas cresceram 3,3% no quarto tri de 2024. Eric, conta um pouquinho essas pequenas e médias empresas. Aliás, dá alguns exemplos para o povo aí, para entender. O povo sabe, mas só para lembrar. Dá um exemplo de algumas pequenas e médias empresas para eles entenderem que... quer dizer que essas empresas, esses comércios, cresceram bastante nessa época? Dá alguns exemplos para eles entenderem. Certo. A pequena empresa é aquela empresa que... Vou dar um grande exemplo aqui. Aquelas pessoas que trabalham em casa, vendendo ali os seus bolos de pote ou muita costura artesanal em casa também. Essas se enquadram aí nas pequenas empresas também nesse segmento, né? Médias empresas, aquelas empresas que já têm um ponto físico, já tem funcionários ali que estão atuando ali, 20 funcionários mais ou menos, já se enquadra ali numa pequena também, mas circulando na ponte da média, né? Então, temos também empresas com 100 funcionários, que ainda é média, porque depende também muito do faturamento dessa empresa e como que ela se porta. Mas você viu um crescimento muito bacana dessas empresas agora em 2024, né? Para 2025, a gente também espera esse crescimento. E não é somente um fator isolado que mostra esse crescimento. Não é só por causa de uma condição esse crescimento, em sim, vários fatores que vêm contribuindo, colaborando para o crescimento dessas empresas, que é muito bom economicamente para o país, né? Então, fatores como economia, fatores como menos tributação em algumas empresas também vem colaborando para isso. Sem contar que tem muita empresa digital que agora se torna também uma empresa de fato, né? Tem muita gente no mercado hoje que começou digitalmente e aí a empresa cresceu, essa pessoa fez um CNPJ, essa pessoa contratou mais um ou mais duas ou mais 3 pessoas para compor o cenário, né? Então isso tudo vem colaborando com o crescimento aí das empresas e trazendo 4 tri aí em 2024. Melhoras ainda mais para 2025, né? É que às vezes a gente faz sempre uns links aí, muitas vezes, de como que está a economia do nosso país, né? E a gente, aqui eu não estou querendo falar de política, nem de economia, mas a gente percebe que houve, assim, um debate de que, mas tem muita coisa que ficou muito caro, terminamos o ano, assim, com os preços subindo muito, iniciamos o ano, por isso que a gente está falando. E aí você colocou uma das questões, também a questão econômica do país, né? Só que em alguns setores que favoreceram, né? Alguns setores fazem sentido. Pequenas empresas, como dona de casa e tudo mais, alguns setores fazem sentido ainda economicamente. Agora, outros setores, da mesma forma que alguns setores estão sendo... mesmo que tenha um crescimento, outros fatores, como empresas mais a grande porte, na economia atual está sofrendo muito, muitas fechando, muitas empresas... Na verdade, a gente tem um estudo que muitas empresas abrem e elas fecham no primeiro semestre. Né? Então, nesse ponto, a economia não está forte para que essas empresas consigam impulsionar. Mesmo assim, por outro lado, outras empresas outras pessoas conseguem ainda estar abrindo empresa e crescendo nesse cenário, né? Depende muito do fator, do produto, do que é a empresa e como que ela se porta no mercado. Eu vejo muitas pessoas, por exemplo, tem várias questões, mas muita gente está trabalhando muito com estética, né, hoje. Muitos profissionais, eu estou abrindo uma clínica para mim, isso... E a gente percebe que são pessoas que são muito competentes, têm muita habilidade, têm conhecimento da área, mas na hora que começa, às vezes pensou bem no local, bacana, mas a gente percebe que desde o ano passado, o início do ano passado,
Elas sempre estão reclamando, mas olha, tá difícil. Então, é aquilo que eu estou falando, você depende muito do... Né? Exato, exato. Legal, gente, olha aqui, ó, vamos mais uma notícia aqui, tá? Olha só. A tirania da positividade. Olha, tirania da positividade. Minha Flor, conta pra nós aqui, grande psicóloga, Sorainha. A palavra tirania, acho que já deveria ser um pouquinho já explicada aqui. Por que a tirania da positividade, Sorainha? Porque virou uma obrigação ser feliz, positivo, ter uma vida maravilhosa. Virou uma obrigação? Virou. E é engraçado, vou dar um exemplo assim, bem recente. Até 2020 nós não tínhamos a Covid. Então nós nos isolamos, houve todo, não vamos nos estender aqui. E aí começaram as frases positivas tóxicas. Vamos lá. Todo mundo tem aquilo que merece. Qual é a mensagem subliminar? Contanto que eu mereço bem e você mereça o que você tem. Isso foi entrando na cabeça das pessoas. Não reclama. Isso logo passa. Você está falando do quê? Foi uma força maior que quis. Nós estamos assim, mas poderia estar muito pior. Isso é ser positivo? Não. E aí, o que aconteceu? Saímos da pandemia, saímos dessa bolha horrorosa da pandemia. E as empresas começaram a prestar atenção nisso e levar isso para as empresas. Então, desculpe, se você hoje não está bem por algum motivo, coloque um sorriso no rosto, porque o seu colega, o seu chefe, o seu cliente não tem nada a ver com isso. Você quer chorar? Chora daqui para fora. Quando, na verdade, antes da pandemia, nós tínhamos muito mais proximidade e essa positividade, esse bem-estar de estarmos juntos. Tinham pessoas que falavam assim, eu considero as pessoas que trabalham comigo como da minha família, porque eu passo mais tempo com eles do que com a minha família, que também não se troca. Vamos dizer aí, né? Mas era uma forma diferente. Hoje se passa por cima dos sentimentos tristes que estão ali de uma forma sendo considerados difíceis. Nós estamos passando, sim, por fases, não vamos entrar, claro, que o senhor falou, né, na parte econômica, nem na parte política, mas temos a obrigação de estarmos sorrindo e alegres. Então, isso está fazendo mal nas empresas. Você escuta reclamações, eu não tenho com quem conversar. Porque se eu chego para conversar com uma colega minha, ela fala assim, vai até o banheiro, passa um batonzinho, melhora essa cara e volta. Não, mas não era isso que eu queria ouvir. Eu queria ouvir uma palavra. Mas isso não está correlacionado, uma pergunta de curiosidade que eu tenho, Sorainha, com o indiferentismo, que isso é uma coisa que está crescendo cada vez mais entre os seres humanos. O egoísmo. E aí eu vou dizer uma outra coisa. Assim, eu não quero saber do seu problema, sua existência. Eu quero, você está aqui junto comigo, vamos fazer o negócio aqui funcionar. Agora, se você perdeu sua mãe, se você tem algum problema pessoal teu com seu pai, se você não foi amada, se você teve uma briga agora há pouco, isso aí nós não podemos misturar as coisas. Você não acha que essa é uma coisa indiferente ao ser humano, né? Só que antes, se nós voltarmos há pouco tempo atrás, em 2020, nós tínhamos sim, sabe por quê? Porque a mãe poderia estar doente, nós não conhecíamos a mãe, mas pelo menos a missa de 7º dia alguém comparecia. Hoje já não. Nem 7º dia. Não. E aí, o que aconteceu com a indústria cinematográfica? Se lançou um desenho que, se nós pararmos para pensar, psicólogo, eu sempre digo, né? O psicólogo lê as vírgulas e não o texto. Vem um desenho chamado Divertidamente, onde todas as emoções estão ali. E o segundo mostra as emoções que nós não deveríamos ter. Só que fazem parte, sim. Fazem. E nós temos que viver a alegria, a tristeza. Quando nós começamos a crescer e perdemos o nosso amigo
elefante que morre, e depois a inveja, tudo isso faz parte da nossa mente. Então, isso não é para mostrar que nós temos tudo isso. Se nós formos ler realmente a história, a sinopse disso tudo, é para que nós nos mantenhamos sempre positivos. E, na verdade, nós temos que viver, se é para chorar, que choremos. Tudo tem seu tempo. Tudo tem o tempo de tem plantar, o seu tempo. de colher, de sorrir, de comer, chorar, Exata. sofrer, ficar feliz Isso está na Bíblia. e ficar gozando da vida. E aí é que está. Então, nós temos, para nós conseguirmos realmente sermos positivos, nós temos que viver todos esses sentimentos momentos. e não uma tirania. Perfeito, gostei muito. Muito bem, meu povo, olha aqui, ó, Padre Marcos tomando um cafezinho super gostoso com a galera aqui, preparado pelo Rodolfo, hein? Já falo que é o café mais famoso do Brasil. Ó, vamos aqui a outra notícia aqui, hein, gente? Ó, essa aqui agora, ó. Põe aqui, isso. As profissões que mais crescem em número de vagas no Brasil. Quais são as profissões que mais crescem em número de vagas no Brasil hoje, Rodrigo? Você tem essa estatística? Veja, padre, hoje eu sou, importante falar, eu sou presidente do Instituto de Gestão, Excelência Operacional e Cobrança do Brasil. O setor de call center hoje é um dos setores que mais emprega no Brasil. Hoje, para você ter uma ideia, nós estamos falando de 2 milhões de pessoas empregadas nesse segmento, né? Com uma inclusão muito grande, onde a gente tem jovens com oportunidade do primeiro emprego. Estou falando de 60% a 65% dessas pessoas são jovens com oportunidade do primeiro emprego. Estou falando também da oportunidade do 50 a mais, né? Que a gente dá a oportunidade daquela pessoa que já trabalhou, que já fez a sua vida, mas que também quer ter um acréscimo na receita da família e tal, e quer trabalhar. Então a gente dá essa oportunidade também. E o nosso segmento hoje, ele passa por muitos desafios, por uma questão da importunação, que a gente sofre também, sofro com essas questões, no meu celular, no seu celular, Sim. essas ligações. O tempo todo. Então a gente tem um desafio muito grande por isso, mas essas ligações, elas não passam pelo call center, né? A gente precisa fazer uma analogia do que é o segmento. O segmento é muito grande. Vamos dizer que é uma esteira de serviço de call center, onde você faz a cobrança em especial, ou seja, eu tenho um contrato com o padre e eu preciso, se o padre está com uma dificuldade, eu preciso ser este meio que vai facilitar a sua vida para que você continue no mercado financeiro, adquirindo o seu crédito e tendo a sua vida correta. Também tem o mercado de venda e tal. Mas hoje, o que nós precisamos autorregulamentar e regulamentar são os cadastros desta questão da telefonia, né? Hoje, ele estava falando na parte de pequenas empresas, de MEI. Hoje, para você comprar um canal de telefonia, você vai junto a qualquer operadora de telefonia, uma Vivo, uma Claro, qualquer uma dessas, e compra um canal, que esse canal vem com muitos números. Aí você implanta lá um robocal, que é uma tecnologia, e este robô sai disparando ligações à torta direito, sem ter efetivamente uma estratégia, uma tecnologia por trás daquilo. Isso acaba sujando, vamos colocar assim, o segmento de call center. Então, a gente tem um grande desafio pela frente em regulamentar isso. Hoje, você tem uma facilidade muito grande de comprar um chip, 10 chips, 15 chips. Mas como é que eu acho o padre se eu não tenho um cadastro dele? Entendi, certo. Então, a gente precisa ter um bom senso, com muito diálogo, para que a gente consiga um setor que emprega quase mais de 2 milhões de pessoas, com regras que quem não está na ponta operando, não tem conhecimento, e soltam regras para dificultar, você vai ter um desemprego muito grande. Então a gente precisa, com muito diálogo, muito bom senso, chegar do outro lado que seja bom para todo mundo.
Eu preciso ter um cadastro positivo das pessoas. O segmento de cobrança hoje, para eu achar o padre, eu tenho uma tecnologia que eu vou, através dessa tecnologia, buscar o telefone do padre através daquele CPF. Então, o call center é hoje uma das que tem maior número de crescimento de emprego. Exatamente. Eu não paro de receber, esses dias mesmo, depois que virou o ano, tem toda hora uma ligação de celular para mim e só fala alô. É que eu não bloqueei, não sei porquê, acho que não tive tempo de bloquear. Alô, eu vou... Não, eu não falo nada, escuta, alô e desligo. Alô e desligo. Mas é um número... Atrás do outro. Atrás do outro. Isso. Que eu acho que deve ser essa coisa que você falou, desse robozinho aí. Exatamente. Se você fala alô, tem um processo que a gente chama de escoragem. Essa é uma pessoa que está ali. Agora eu vou tentar localizar qual é o tipo, ou vender alguma coisa nesse sentido, não é? Entendi. Então, diferente do ramo de cobrança, que você tem um contrato com você, eu tenho uma relação de consumo com você. Perfeito. Perfeito. Então, outra coisa, fraude, gente. Isso aí tá direto. Eu recebo, assim, você acabou de fazer uma compra no cartão tal, do banco tal. Sim. Por favor, digite. Se eu digitar, eu estou sendo fraudado, vão pegar meus dados. Pronto. Então, a gente precisa, de fato, passar por um processo de autorregulamentação em todo o segmento. Porque se não autorregulamentar, implantarmos medida dura, nós vamos ter desemprego. A gente tendo desemprego, esses jovens não vão ter oportunidade, entre outras coisas, né? E é isso que o seu encargo é trabalhar Esse é o meu encargo. Para que haja essa seriedade Posso no fazer uma conversa deve, por favor. Está falando de call center. Eu tenho um alter ego que eu não conhecia, ligam e falam, por gentileza, o Geraldo? Não é o Geraldo. Não sou o Geraldo. Perfeito. Há 3 anos. Aí eu falo, olha, por favor, tire meu nome. Então, vários números. Então, eu já falei, o Geraldo morreu, o Geraldo está no banho, o Geraldo acabou de sair daqui. Isso. Mas não... comida para ele agora. Acabou de... Geraldo é meu pássaro. Mas então, eu acho assim, é um absurdo, porque a pessoa do outro lado, que aí entra a voz, né, e fala, por gentileza, desculpe, nós estamos tirando o seu nome. Mentira! Mentira, porque dali 2 dias... Mas aí são empresas que, desculpa a minha sinceridade, são empresas que não são sérias. Não, pois é. No momento que você não é o Geraldo. Não sou Geraldo. Eu coloco, faço um follow-up, olha, por favor, não descalma mais para esse número, não é o Geraldo. Então, quer dizer, é triste, essa né? tecnologia é muito importante, porque daí o próprio discador preditivo que a gente tem, ele já coíbe as ligações para a Sônia, que não é o Geraldo. Soraya. Agora Perdão, Soraya. Agora, vamos lá. Mais uma notícia importante aqui. E essa aqui, ó. O jornalismo tem rosto de mulher, mas ainda falha em ser diverso. Andressa, o jornalismo... Explica isso aí melhor. O jornalismo tem rosto de mulher. Por que essa notícia está assim, essa frase está colocada assim? Mas ainda tem falha. Tem. Porque, segundo a pesquisa, são 43% de mulheres brancas. Só que a nossa população é muito dividida e muito diversa. E nas redações predominam as mulheres brancas entre 31 e 44 anos. E aí tem até uma divisão aqui das raças, que ó, no Brasil nós estamos falando de 91 milhões de brancos, 15 milhões de pretos, 82 milhões de pardo e 2 milhões de amarelo e 817 mil indígenas. Só que a maioria das pessoas nas redações são brancas. Então, quando a gente tem uma maioria de pessoas da mesma raça, a gente deixa de mostrar notícias que importam para outras raças, outras classes. E a maioria das mulheres, elas têm uma mesma... São solteiras e estão na mesma classe social. Entendi. Posso fazer uma pergunta para provocar, mas é uma pergunta que parece ser infantil. Mas será que as pessoas que estão procurando o jornalismo, as mulheres... Pode ser uma coincidência, de repente, dessas mulheres mais brancas e jovens do que as mulheres pardas, pretas. De repente, elas estão focadas em outros tipos de... Eu não sei se essa pesquisa, ela também vê a procura de... Eu não sei, eu acho... Entenda o que eu estou falando. Não estou protegendo nada. Eu estou falando, será que está em alta hoje para uma jovem mulher
seja ela preta, branca, amarela, indígena, alguns trabalhos, ofícios, que de repente fala, olha, por que mais parece mais branquinha aqui? É porque as pretas têm preta, mas a mulher independente, está mais focada nesse tipo de trabalho. Não pode talvez entrar um pouquinho nisso, Andressa? Olha, tirando pela minha experiência, na minha sala se formaram mais ou menos 40 pessoas. Os que estão atuando realmente no jornalismo, eu acho que não são nem 10. Eu tive vários colegas que não conseguiram entrar, não conseguiram passar nas entrevistas, não conseguiram entrar. Então, eu acho que é difícil você chegar. E para a mulher preta, é mais difícil ainda. Se a gente pegar, hoje em dia a gente está tendo uma visibilidade maior no jornalismo, nós temos grandes nomes, como a Maju, aquela menina do esporte também. Mas se você liga a televisão, a maioria das pessoas que estão na televisão, que estão nas redações, são brancas. Eu acho que tem essa falta de oportunidade mesmo. Tem um pouco. Às vezes a gente vive num esquema de racismo estrutural. Que é aquela coisa que já está enraizado na nossa estrutura. E isso vai demorar muito tempo ainda para a gente conseguir passar por essa barreira. Então, para a pessoa periférica, para a pessoa que tem uma bagagem uma bagagem que foi construída com mais luta, ela é mais difícil de chegar numa redação. Eu creio que é difícil mesmo. Ainda nós estamos nessa luta, né? Agora, eu acho que grandes nomes... A Glória Maria, para ela chegar lá, ela teve que ralar muito. Então, e ela teve que vencer essa barreira. Poxa, uma mulher negra na televisão, principalmente quando ela começou. Hoje em dia, a gente já consegue olhar com outros olhos. A Maju, quando começou, o tanto de comentário negativo que ela recebia. Então, eu acho que a gente está engatinhando ainda, mas isso não é só no Brasil, né? No mundo. No mundo inteiro, tá certo. Eu acho que a questão muito da questão da idade, né? Porque a prioridade de idade e a questão de beleza, ela deve ser novamente bem colocada nas mesas para se discutir, né? O que é belo. O que é o etarismo, a gente não vê. Hoje tem muitas pessoas mais velhas aí que estão dando um show. E a gente entra, é muito novo e é muito velho, né? Velho. Então você fica... E a questão do feio e do bonito também. Então, mas vamos lá, gente, tem mais notícia aí, hein? Bora, vamos embora aqui, ó. Gostei, hein? E-commerce, é isso? E-commerce. Pode faturar 235 bilhões. Pode, hein? Em 2025, esse ano aqui, diz a associação. Ô, Henrique, explica um pouco o que é esse e-commerce, tá? Só para as pessoas, para a gente se situar, tá bom? Tá, perfeito. E-commerce é toda a venda digital de produtos. Seja serviços, seja produtos físicos. A pessoa, ela monta um e-commerce, que é uma loja virtual, para vender esse tipo de serviço, esse tipo de produto, tá? Então, o e-commerce entra muito nisso. E isso é uma notícia muito importante. Olha só, 235 bilhões pode atingir agora em 2025, perdão. E isso tudo por, como eu disse também, vários fatores colaboram. Um deles é a mudança de comportamento no próprio comprador, né? Desde a pandemia, né? Desde a pandemia. Isso já vinha numa crescente, a pandemia acelerou esse comportamento de comprar online, né? Então, a mudança de comportamento nos compradores hoje influencia nesse número, mas não só ela é isolada. Nós temos também a expansão desse tipo de negócio, influenciado muito pelo digital, influenciado muito pela internet, pelos influenciadores, pelos vendedores de cursos, né? Então, hoje, se você entrar na internet, tem um cara que te ensina a montar um e-commerce e ele fala assim, você vai ganhar 100 mil por mês se você montar um e-commerce. Então, teve uma expansão tão grande desse mercado, de fato. Isso aí é um fator também que colabora. E também nós temos as empresas, elas começaram a olhar muito para esse mercado. E aí elas começaram a investir ainda mais em tecnologias de pagamento, tecnologias de segurança, porque, olha só, um dado interessante. Jovens compravam muito online, mas as pessoas adultas de mais idade não. Por quê? Falta de confiança nos métodos de pagamento. Nós estamos vivendo uma fraude sem tamanho na internet hoje.
Então, aquele senhor, aquela senhora entrava lá para comprar um produto, ele, ai, mas será, né? Será que isso não é uma fraude? Então, nessa expansão foi investido muito em confiança e também logística, porque veja, é diferente eu ir numa loja, comprar essa caneca e sair de lá com ela. Eu estou saindo com o meu produto em mãos, comprei. Antigamente, na internet, no e-commerce, eu comprava esse produto e eu tinha que esperar 30 a 60 dias para recebê-lo em casa. Hoje, eu posso entrar no e-commerce, comprar um produto hoje e amanhã ele está na minha casa. Às vezes no mesmo dia. Às vezes no mesmo dia. Dependendo do produto. Dependendo do produto. Então, esse fator de logística que foi ampliado também ajuda, colabora com esse crescimento. E agora, em 2025, na verdade, não só 2025, mas 2025... 2026 também, nós vamos viver uma crescente desse tipo de mercado. É onde configura um pouco aquela notícia anterior que você colocou. Exato. O que vem crescendo aí bastante também. Então, assim, a pessoa, ela começou, às vezes, com uma loja dela, porque é muito fácil hoje montar uma loja. Eu sou um empreendedor digital, então é muito fácil montar uma loja na internet, colocar um produto lá para vender. E olha só que interessante, eu não preciso ter nem estoque para isso, padre. Eu posso usar o estoque de uma outra empresa, ter a minha loja, eu compro, a outra empresa manda para o meu cliente. Eu não preciso ter estoque. Então isso começou a crescer, as pessoas começaram também a se desenvolver e começaram a montar a empresa. É por isso que a gente está começando a ver um mundo em crise, né? Um mundo dos grandes, porque esses caras dominaram o mundo do trabalho, dos negócios, da indústria, sempre dentro de um caminho. Nós estamos vendo hoje novas engrenagens chegando, por isso tem muita gente que hoje mexe na internet e não faz nem faculdade e se dá bem. Pois E a nossa juventude não quer mais estudar, porque nós estamos entrando numa outra engrenagem. Muito bem, gente, vamos lá. Vamos lá. Eu acho que tem a ver alguma coisa com você aqui, hein, senhora? Essa aqui, ó. Será que é isso? Como driblar o consumismo infantil? Como? Olha, eu já fui pequenininha. Você foi pequenininha também? Ah, eu ainda sou, né? Criancinha? Eu ainda sou Uma criancinha. pequenininha, uma criancinha já. A gente não consumia muita coisa, não. Não, Mas o que está acontecendo? imagina. As criancinhas de hoje estão dando muita despesa para os Não, seus pais? vamos voltar às nossas, eu sou, né? Vamos lá, o que nós ganhamos? Presente de Natal, aniversário, e aniversário, Dia das crianças. Não, eu ajudava. Aí, então, tá. Então, isso é uma realidade. Que eu pelo menos vivi, acho que você também, viveu. também. Rodrigo, E a gente ficava naquela ansiedade e às vezes falava, olha, esse ano, tá bom, tudo certo. Mas tudo bem. A gente cura isso na terapia, tá tudo em ordem. Acontece que hoje existe uma frase muito importante de Freud que diz o seguinte: problema dos filhos, problema dos pais. Os pais são os grandes responsáveis por esse consumismo infantil. Porque os pais são os espelhos das crianças. As crianças não têm lugar de fala. Não tem. Então, o que acontece? Tem um casal, nós vamos fazer aqui um psicodrama, né? Nós somos um casal e o nosso final de semana é ir ao shopping comprar coisas. E temos uma criança e a criança só... Ela vai começar a se acostumar. Eu também quero. Esse é o meu espelho. Eu vejo os meus pais consumirem. Isto é um exemplo. Segundo exemplo. Tem a ver, viu? A chupeta digital. Chupeta digital é boa. Mesmo eu ia falar hoje, as crianças não chupam mais chupeta de borrachinha, agora consome o digital, né? E aí hoje nós temos os YouTuber Kids, que são crianças de 7, 8 anos, que eu não sei como realmente isso, né? Então compre a bala tal. Eu outro dia estava num shopping, eu fiquei assim horrorizada, porque tinha um produto lá, enfim, e a moça que é a idealizadora desse produto, as crianças de 8, 9 anos disputando para tirar uma foto com ela. E, mãe, se você não comprar... Eu só ali do lado, falei, graças a Deus, estou aqui quieta, só estou olhando. Se eu for dar minha opinião, tá bom. Então, o que acontece? As crianças são influenciadas por isso. E aí vem a chantagem. Porque a criança começa a se jogar no chão, não faço lição, não quero, não vou na escola, detesto a professora. E, além do mais, agora tiraram o celular da escola. Aí o pai fala, filhinho,
se o papai der isso daqui para você, Você vai. você vai. Pô, mas eu não quero vermelho, eu quero verde. Tá bom, papai vai lá e troca. Pronto. E aí, o que acontece? Esse consumismo infantil, hoje nós temos, e aí voltamos naquela palavra horrível, hoje nós temos a tirania infantil. Eu costumo só fazer Claro, parênteses. claro, Rodrigo. Eu costumo dizer o seguinte, no meu caso, o maior desafio da minha vida, da minha vida hoje, é educar meus filhos no mundo de hoje. Não é você ter 8 mil funcionários, 8 mil colaboradores, é você ter problema. O maior desafio no mundo de hoje é você educar 3 crianças, que é exatamente o que ela está... É o dia a dia, é o que acontece. Mas Celular, e é isso. E você tem que colocar regras, você tem que ter disciplina, porque senão... É achar você... como driblar, né? Eu digo para os meus filhos o seguinte, a maior porrada não é dos pais, é da vida. A vida que vai te ensinar mais do que eu. Portanto, eu estou mostrando para vocês que a menor dor é agora. Porque se vocês não escutarem o papai... E outra coisa, hoje os pais faziam o seguinte, antigamente as crianças, ninguém pedia chupeta, quando nasce ninguém pede chupeta. Isso. Mas a mãe fala, top, que ainda não está na hora de Cala a boca. mamar. Opa, cala a boca, tapa lá. Celular hoje, criança de 3, 4 meses, você vê Já sabe mexer. ali. Então tá, aí aparece a queixa no consultório. Doutora, meu filho não sai do celular. Ah, vá, jura? Mas quem foi que deu? Você acha que vai ser fácil tirar? Você pode fazer o seguinte, limitar o horário, 1 hora. Regra. Não consigo, é fácil, vai lá e desliga o Wi-Fi. Aí eu não vou assistir minhas séries? Então, vão... Então a senhora está aqui gastando o seu dinheiro, está me ajudando, mas Tá me eu não vou conseguir te ajudando, ajudar. mas eu não A consegui educação te ajudar. infantil, ela virou barganha em vez de princípio. É isso. Exatamente. A educação é uma troca, então não é mais Então, ó, princípios. né? pais, psicólogos, todos vocês, hein? Tá? Para driblar a crise na criançada aí. Essa notícia aqui também é muito interessante. Dá uma olhada aí, ó. Fim do call center humano. Será? Será que é o fim do call center humano? Aí, como é que é? IA. Inteligência artificial? Inteligência artificial, muito obrigado. De nada. E manda Eu tenho isso aí. talentos mais qualificados. Também, mas... Ô, Rodrigo, me ajuda aí com essa questão aí, ó. Pô, Fim do call center humano mesmo? Essa notícia estão querendo me derrubar de verdade. Tá ou não tá? Eu não acredito, eu não Hã? acredito, eu não acredito. Eu Você acho não acredita? Não, eu acredito muito no híbrido. Hoje, assim, eu particularmente, eu não consigo ligar e ficar tudo, aquela musiquinha no fundo, esperando uma pessoa atender, esperando aquela... Eu, particularmente, não consigo isso. Eu acho que muita gente, né? Não gosta disso. Pelo amor, eu gosto de resolver o meu problema e gosto de falar com uma pessoa para que ela me aconselhe. Tem pra Agora, brigar com ela. Agora, eu não posso me esconder atrás de um dado importante, de uma informação importante, que é a inteligência artificial. Então, o que a gente faz muito hoje? A gente faz um mix, onde é um atraso mais curto, principalmente no segmento de cobrança, eu vou usar a inteligência artificial, eu vou usar o lembrete, as pessoas às vezes esquecem de pagar, Então, a gente usa a inteligência artificial. Em casos mais antigos, a gente tem que ter a voz, né? A gente tem o transbordo. Então, eu acredito muito no híbrido, porque até a nossa tecnologia hoje ainda ela é muito pequena perto de tudo que pode acontecer com tecnologia, né? Mas eu daqui 20, 30 anos eu espero estar aqui para ver ainda, mas não acredito no fim do call center de forma nenhuma. Porque dá medo, hein? Porque daqui a pouco volta naquela conversa lá. Você imagina a pessoa arrecadando, porque tem muitos call centers que fazem arrecadação de filantropia, né? Sim. Como que você vai doar alguma coisa para uma Um marca? robô. Então, mas isso que eu estou falando, o meu medo é que nós estamos ficando cada vez mais longe do ser humano. Exato. Isso Então, é ruim. é aquela coisa que eu falo, parece que nós estamos ficando indiferentes à vivência humana. Então, a gente não está falando mais com o ser humano. Está tendo uma intolerância. Por isso que eu estou falando, é uma coisa que me assusta. Eu, particularmente, adoro pessoas. Eu não consigo falar com o robô e não vou falar.
Não sei se é porque eu já estou um pouco mais de idade, cabelo branco, né? A gente não consegue. Mas eu não consigo falar com robô. Eu No gosto supermercado, você prefere o caixa caixa com físico pessoa. ou caixa... Lógico que eu vou no caixa com pessoa. Eu gosto Pode do conversar, eu outro. gosto do ser humano, eu gosto do calor humano. Cuidado. Não. Se isolar. Não é? Não, mas isso é bem discutível. É Né? bem A discutível. nossa Mas inteligência eu acredito artificial, muito no híbrido. que a gente- Eu acho que o híbrido vai Não, o que a vai gente prevalecer fala. daqui para frente. Sem dúvida disso. Tomara, Deus. Eu sou um defensor disso. Posso fazer só uma... Hoje eu tô cheio das coisas. Mas... Pode. O senhor já tentou ter um diálogo com a Siri, que é... O senhor já tentou? Assistente virtual do Nosso celular. assistente virtual do celular? Siri, Eu não Não? tive, não. Então experimenta Mas por qualquer quê? Você dia. acha que eu vou gostar? Você vai gostar ou você vai se espantar? É? Porque é. Você tá me atiçando, Não, hein? não tô atiçando. Eu só tô perguntando se o senhor já fez isso. Não. Não tô atiçando Eu prefiro- ninguém. O senhor tem uma Alexa? Eu tenho, mas não uso. Não uso mesmo. Vamos a outra notícia. Andressinha. Ó, Trump diz que assinará decreto para acabar com toda a censura nos Estados Unidos. O presidente americano afirmou em seu discurso de posse que ordem executiva visa trazer de volta a liberdade de expressão. O que você diz disso, minha querida Andressinha? Segundo ele, no governo do Biden, toda vez que, principalmente nas redes sociais, ele barrava muita coisa. Geralmente coisas ofensivas, coisas que ferem o direito do outro. Só que o Trump acha que todo mundo pode falar o que quer. E aí, nessa mesma toada, o dono do Facebook postou que ele quer acabar com a rede de checagem, que antes tinha uma rede de checagem. Então, se você postou uma coisa homofóbica, se você postou uma coisa racista, se você postou algo que fere o direito do outro, aquilo lá ia ser tirado das redes sociais. E pelo que o Trump fala, ele quer que seja livre, que todo mundo fale o que quiser falar. Fala o que quiser falar. Porque, segundo ele, é censura. Você pode falar o que você quer. Tá. E o que você, como uma jornalista, uma repórter, uma mulher, como é que você vê essa situação, essa colocação dele lá nos Estados Unidos? Eu acho isso muito perigoso, porque o meu direito acaba quando começa o seu. E as pessoas, cada uma tem uma opinião, mas é diferente você ter uma opinião e você ofender o outro. Então é diferente falar, padre, essa roupa não tá bonita e tal, troca. Aí eu vou falar uma coisa ofensiva, eu não gostei porque você, sei lá, é branco. Isso vai ofender você, porque você não pode mudar a sua cor. Eu falei uma coisa bem bobinha, mas é um exemplo bobo. na verdade, estão querendo acabar com o bom senso das coisas. Isso é complexo. Se você não tiver bom senso para tudo, você vai arrumar confusão em todo momento. Porque cada um tem o direito de entra um pouco pensar naquela como questão quer. que nós estamos falando agora anterior. Nós estamos chegando num ponto que a gente está falando com máquina. Não, esse é o ponto. Entendeu? Aí daqui a pouco também, até que ponto... Se eu estou falando com uma máquina, eu não tenho mais... Eu entendi. Essa coisa de falar... O gosto de falar, você se veste que nem um tonto. Aí eu estou voltando a falar com um ser humano. Entendeu? Eu não sei até que ponto... É uma coisa que... Só que hoje em dia a gente tem muito discurso de ódio. Sim. Então, se você analisa Verdade. os influenciadores, o influenciador teve acho que a VTube, a filha dela, tem menos de 2 anos, estava sendo atacada de maneira brutal, assim. 2 aninhos. Como que você tem coragem de atacar uma criança de 2 anos? Ou porque entra com um time com uma camisa de futebol. Mas aí eu pergunto... Do outro time do estádio que tem 3 aninhos de idade, quer matar a Muito criança. bem. Não, tá. E aí eu pergunto, por que essa mãe expõe essa criança de 2 anos? Sabedora, porque ela participou de um reality, onde ela também foi atacada, por isso que eu digo, nós estamos dando muita satisfação, como se nós estivéssemos numa grande ignorância. Quando, na verdade, todos nós sabemos que a partir do momento que nós expomos as pessoas, estamos colocando, nós estamos... Somos abertura para que tudo aconteça. Então, Comentários. não adianta você falar, olha, minha filhinha de 2 anos. Mas peraí, foi ela que pediu para estar lá?
Mas isso não invalida o discurso de ódio, né? Eu acho que a partir do momento que você tem um discurso de ódio, isso não tem justificativa. Mas o discurso de ódio sempre vem, eu digo assim, quando ele vem atrelado a esse tipo de coisas que acontecem, eu acho um absurdo expor crianças e essas crianças sofrerem. Porque isso que entra na internet vai ficar lá para sempre. Não dá para expor os E filhos. é isso que dá medo. Antigamente nós éramos mais discretos em tudo. Hoje as pessoas vivem nas redes sociais É um discurso... porque é um grande negócio de se expor. Grande negócio, Né? E você tá aí vem as- escondido, você não tá... Por exemplo, eu não vou chegar em você e vou te xingar na sua cara. Mas aí eu vou lá na rede social, você não tá me vendo, eu vou lá e te xingo. xinga, mas só que Não ao sabe mesmo tempo quem é. você está se expondo demais. Né? Você entra Mas com uma assim, medida- temos fakes hoje, as pessoas criam um perfil fake. Hoje, na verdade, a pra ofender o comunidade vai mudar, né? A checagem não vai ser mais checagem por uma empresa, e sim por moderadores do algoritmo, né? Então, é uma mudança de checagem que impacta, de fato, na liberdade, só que as pessoas confundem muito liberdade de expressão com libertinagem, né? Então, eu posso falar o que quiser, mas às vezes não... Não é assim, né? Bem Gente, complexo. tá vendo? Olha, são assuntos que dão assim para falar tanta coisa, né? E a gente fica meio salivando para falar, né? Mas o nosso tempo acabou. Que pena, não é? Pois é, gente, mas é para deixar você sempre motivado a assistir o nosso programa mais e mais vezes, tá bom? Lembrando que eu acho que o Padre Juarez volta semana que vem, né? Tá vendo? Aí vocês vão ficar enjoados com o Padre Marcos, não. Eu agradeço aqui a participação de todos. Rodrigo, gostei muito, viu? Da sua participação. Muito obrigado. Obrigado você. Prazer Volte. enorme estar aqui. Volte. Volto sim. Fiquei me senti em casa, literalmente. Graças a A Deus. graça de Deus. Gostei muito. Andressinha, você é maravilhosa. O senhor também. Muito Tá? obrigada. Lindinha. Sorainha, você vai voltar sempre? Hã? Sempre. Gosto demais de você. E eu do Também. senhor. É? E Santos é logo ali. É só chamar que eu venho. Eu tenho medo de andar meio do túnel, né? Fica com medo. Não, mas não venha pela Imigrante, venha pela Anchieta. Anchieta não tem... É melhor. Maravilhosa. Ó, Eric, meu querido, volta aí, tá? Você Ô, coloca muito bem claro. as palavras. Eu gostei muito de você Que também. bom, eu que agradeço o convite, espero voltar. Sou lá do Paraná, mas quando me chamar, tô aqui. Aí sim. Gente, ó, o padre vai dar bênção pra você um final de semana, que é até amanhã, sábado pra nós cristãos, domingo todo mundo na missa, hein? Quem é católico, pelo menos, tá? Senhor Deus abençoe você no nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, meu povo. Até a próxima. Aí, meu.